falar um pouquinho sobre a especialidade, o que é que ela abrange, né? E falar um pouquinho dos exames que existem, tá? E a partir da próxima aula a gente já começa a entrar na anatomia e na outra já começa as doenças, que eu passei para ele também, tá bom? Então esse é meu contato, quem quiser anotar, tá? Caso tenha alguma dúvida, tá bom? Durante o estudo de vocês, pode mandar mensagem que eu respondo, tá? O WhatsApp, tudo, tá bom? Então, só uma breve apresentação sobre a minha formação, tá? Eu sou formado pela Federal do Maranhão, fiz residência em oftalmologia na Santa Casa de São Paulo, tá? Meu fellowship de retina, que é uma subespecialidade da oftalmologia, eu fiz na Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Tenho os dois títulos, tanto o título do médico quanto o título do CBO, que é o que a gente faz a provinha como se fosse a OAB, né? Não é obrigatório fazer esse CBO, mas caso você não faça uma residência, você tem que fazer para ter o título de oftalmologista, tá? Lembrando que toda especialidade, assim como oftalmologista, tem um RQE específico, tá? Eu recomendo vocês sempre observarem o médico que está atendendo vocês, se está colocando esse RQE no carimbo aí, porque cada vez mais tem médicos que nem oftalmologistas estão atendendo, então é complicado também, né? Aqui é um pouquinho da instituição que eu fiz, tá? Quem já foi em São Paulo? Alguém em São Paulo? Não? Que é a Santa Casa, tá? Santa Casa é um serviço centenário lá de São Paulo, é um dos 3 grandes hospitais de escolas da capital, tem o maior volume de SUS da cidade de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, a gente recebia entre 200 a 300 emergências diárias, só na oftalmologia. Então, a gente focava no serviço em 2 residentes apenas, atendendo sozinho essas fichas aí, um serviço bem puxado, bem pesado. Só que tinha a vantagem de ter um volume muito grande, e a gente por isso conseguia operar 300, 400 cataratas durante a nossa formação. Então a gente saía muito bem de mão, tanto é que é conhecido por ter os melhores cirurgiões do Brasil e a Santa Casa pelo volume que ela tinha. Tá? A Escola Paulista, a Unifesp, ela é, há 10 anos seguidos, a melhor escola de oftalmologia nas notas do Brasil. Tá? Então tem um ranking que a gente classifica, a USP, a Unifesp, a Santa Casa. A Unifesp sempre está em primeiro lugar nas partes teóricas em 10 anos. É uma instituição de renome também internacional. Então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui da parte ocular, tá? Como eu não falei, vou só uma pincelada hoje, falar um pouquinho de cada coisa para vocês terem uma ideia geral. Na próxima aula eu vou aprofundar mais na parte anatômica, tá? Vocês têm que saber todas essas áreas do olho aqui, que são as principais, justamente para entender na hora que a gente começar a falar das doenças. Não adianta eu falar, pegou a fóbia, pegou a mácula, se vocês não sabem o que é, tá? Então, vou passar material por ele vai passar para vocês começarem a estudar um pouquinho de anatomia. Hoje, o olho ele é responsável por 80% da nossa percepção do mundo. Tá? Vou mostrar ao longo das aulas para vocês a importância da boa acuidade visual. Muita gente prefere perder qualquer outro sentido a perder o sentido da visão, porque a nossa interação ela reduz drasticamente e causa depressão, etc., principalmente em pessoas que já enxergaram e que tinham o costume de enxergar. É muito difícil a pessoa perder a visão e continuar com a vida normal. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem dos nossos olhos. Tá? Isso aqui é um consultório de oftalmologia. Para vocês vai ser um pouco estranho no começo, porque durante a formação a gente não tem muita vivência, justamente por quê? Porque o consultório oftalmológico ele é diferente do consultório de clínica médica, então a gente não tem muita familiaridade com os aparelhos, lâmpada de fenda, lens, autorrefrator, tonômetro, tá? E não tem como fazer um exame oftalmológico sem esses aparelhos básicos na oftalmologia. Então, por isso que é muito difícil, e eu selecionei as aulas para vocês, pensando assim no lado clínico também, para vocês, do dia a dia, do pronto-socorro, identificarem as principais doenças que dá como clínico e identificar e orientar os pacientes. A parte que é mais oftalmológica, mais aprofundada, tem muito pouco, tá? Porque não é também cai até nas provas de residência, eles cobram mais uma parte meio que sempre tendo uma interligação, oftalmologia com neuro, ou oftalmologia com reumatologia, ou com diabetes, alguma doença mais clínica, porque na prova de residência que vocês vão fazer,
só são 20 questões, né? E tem que abranger tudo, então não dá para ficar colocando só de oftalmo. Então aqui vocês podem ver, ó, que já foi no consultório, é o básico, é só um consultório de atendimento básico, tem a cadeira aqui, o Grins, onde a gente coloca o grau, isso aqui é um microscópio, uma lâmpada de fenda para fazer o exame do olho, tá? Amplificar e conseguir ver todas as papilas, os folículos, todas as estruturas pequenininhas do olho, né? Fundo de olho também, um exômetro aqui para verificar o grau do óculos. Só que a oftalmologia não é só isso, né? Muita gente acha que, eu mesmo quando eu era criança, eu só achava que era só para fazer óculos, né? Eu chamava mesmo de oculista. Então a minha mãe, quando soube que eu queria fazer oftalmo, lá, meu filho, faça uma coisa que dê dinheiro, né? Você vai fazer, ser oculista, né? Então, eu, ao longo da minha formação, que eu fui aprendendo e fui criando gosto aí pela oftalmologia, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Como é que funciona a nossa residência de oftalmologia, tá? Isso aqui foi na Santa Casa. Aqui a gente passa um mês em cada setor, tá? Então, por exemplo, passa um mês na refração, parte de óculos, passa um mês na catarata, um mês no pronto-socorro, outro mês no pronto-atendimento, um mês na úlcera, córnea, retina com ultrassom, visão subnormal neurooftalmo, córnea, plásticas e vias, lacrimais, glaucoma, estrabismo e férias. Isso é ao longo de 12 meses, né? A gente era 12 R1, 12 R2, 12 R3. Então a gente ia rodando cada mês, ia rodando para um setor específico e aí aprendendo de forma, digamos assim, bem profunda cada setor, porque a gente ficava um mês só naquele setor, só vendo aquelas doenças, tá? Depois que você faz isso durante 3 anos, em todas as áreas da oftalmologia, você sai de lá, digamos assim, apto a resolver qualquer problema na oftalmologia. Só que você pode querer, como qualquer especialidade, tá mais comum você se subespecializar ainda mais, em qualquer área da medicina você tem isso hoje, né? Na oftalmologia você também pode se subespecializar. Caso você queira fazer um pouco mais de úvea, você pode fazer mais 2 anos específicos só de úvea, rodando só no ambulatório, 2 anos só de córnea, quiser fazer transplante, né? Retina são 3 anos, se você quiser, que eu fiz, se você quiser ficar fazendo só cirurgia de retina, né? E assim qualquer outra área da oftalmologia, tá? No entanto, o oftalmologista, ele tem essa visão boa e crítica de tudo, ele aprendeu tudo, né? Ele está apto a resolver qualquer problema se for formado num grande centro como a Santa Casa, por exemplo. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, pessoal. Aqui é a nossa rotina, tá? É a nossa porta de entrada, tá? É o que muitos pacientes vão procurar a gente na oftalmologia por problemas refracionais, né? Ou seja, questão de que ele não está enxergando, que está vendo embaçado, que vai precisar de um óculos, né? E aí ele vai para trocar o óculos e durante a consulta, né? A consulta oftalmológica a gente faz um exame mais apurado no olho dele e nessa, digamos assim, que seria o motivo inicial vira às vezes uma descoberta de algum outro problema que ele tem no olho, tá? Por exemplo, uma pressão ocular aumentada, né? Uma alteração do nervo óptico dele, uma degeneração na retina dele que vai dar problema para ele se ele não tratar. Por isso a gente consegue, né, orientar o paciente e começar a fazer algum tipo de tratamento secundário, tá? Mas a maioria das pessoas não tem problema, então termina que o óculos ali é uma forma de a pessoa trocar a refração dela e fazer um check-upzinho, né, do olho. Aqui alguns aparelhos que nós usamos no nosso dia a dia, na oftalmologia, tá? Aqui uma sala de exames. Essa aqui foi a primeira sala de exames da minha clínica que eu fiz, já mudou todos os equipamentos, já não são mais esses, tá? Ultrassom, fazer ultrassom ocular, muito importante em caso de trauma, caso de paciente que tem hemorragia intraocular, caso para verificar se tem descolamento de retina. E aqui é nosso centro cirúrgico, sempre equipado com um microscópio, o oftalmologista ele sempre vai operar o olho pelo microscópio, né? E sempre vai ter algum aparelho também para fazer a catarata ou fazer as cirurgias vitreoretinianas, tá? Só para vocês terem uma ideia, a catarata ela é a cirurgia mais realizada no planeta, tá? E é feita por oftalmologistas. Por quê? Porque todos nós vamos fazer catarata 2 vezes, cada um dos olhos, né? Então, ninguém escapa. Eu falo para as pessoas que só não vai fazer catarata quem morrer cedo, né?
e passado de 60 vai precisar fazer. E, então, por isso que é a cirurgia mais realizada do planeta. Isso aqui é uma biomicroscopia, lâmpada de fenda. O pessoal chama ou lâmpada de fenda ou biomicroscopia. Na verdade, é um microscópio, tá, que vai ampliar em até 60 vezes o tamanho do nosso olho. E com isso a gente consegue ver pequenas estruturas do olho. A gente vê os vasos ampliados, a gente vê as papilas, a gente vê os folículos da conjuntiva. Então a gente consegue, através desse exame, identificar que doença que o paciente tem. Então, por exemplo, o paciente, para vocês que não entendem, o cara vai chegar com o olho vermelho. Para vocês é tudo igual, o olho está vermelho, está irritado. Só que, através desse exame, a gente consegue saber se é uma alergia, se é uma infecção bacteriana, se é uma infecção viral, se é um shampoo que o cara botou para pegar o atestado. Então, a gente consegue determinar tudo só olhando aqui com esse exame, que é não invasivo, rápido e fácil. Até através de corantes que a gente pinga, a gente consegue dizer até a etiologia da doença, com que tipo de vírus que a pessoa tem, só observando através desse equipamento. Tá? Então, é muito comum mesmo, principalmente quando eu trabalhava no pronto-socorro, mesmo da oftalmologia, todo dia era confusão, tinha gente querendo pegar a testada com shampoo no olho. A gente vê e sabe que é shampoo. Então não adianta tentar, pelo menos o clínico pode até enganar, mas o oftalmologista não. Aqui um caso de emergência, o anzol, né? Aqui foi pescar, o anzol foi no lugar errado, né? Um paciente de Maicapa. Tem que tirar rápido isso aí, tá? No máximo em 48 horas. No contrário, o paciente perde o olho. Tá? Infecciona rápido demais. Aqui uma foto de microscopia, uma foto de um pterígio, para vocês verem como é que é, ó. Pterígio é o que o pessoal chama de carne crescida, tá? Aquela carne vermelha que cobre o olho, vocês devem ter visto já muita gente com isso, né? Aqui na região norte é a principal causa de cegueira. Na região norte é o pterígio, tá? Porque o pessoal vai deixando o negócio crescer, quando vê já cobriu o olho todo e a pessoa já está sem visão, tá? E aqui é uma catarata, ó. Catarata, na verdade, é dentro do olho. É uma lente que a gente tem natural que ela vai ficando opaca com a idade. Então a pessoa desenvolve catarata naturalmente com o envelhecimento e se não tirar, ela praticamente fica cega aí, tem gente que está cega 100% com 55 anos. Né? Mas operando melhora a visão que 100% de novo. Aqui exemplo de um examezinho que a gente faz com a lâmpada de fenda também, aplica o corante, aparece essa figura aqui, né? Olhando o olho não vê nada, aplicou o corante ela aparece, tá? Isso é um sinal praticamente patológico de herpes ocular, tá? Então a pessoa às vezes tem aquela conjuntivite que nunca melhora, que tem recorrência, que a pessoa já foi 5 vezes no ano, a pessoa tem herpes. Se ela não foi no oftalmologista, né, diagnosticou a herpes e tratou com antirretroviral, ela não vai ficar boa nunca, né? Vai ficar sempre tendo recorrência. Isso aqui é um aparelho que eu vou trazer, vai ter uma aula específica de teste clínico que a gente vai fazer depois. Oftalmoscópio direto, oftalmoscópio indireto, tá? O direto a gente tem que chegar mais pertinho, geralmente é usado por pediatras e por neurologistas para avaliar o nervo óptico, tá? O indireto geralmente mais é o oftalmologista que usa, porque ele requer uma destreza um pouquinho maior e consegue ver um pouquinho mais ampliado o fundo do olho do paciente, tá? Vou trazer aqui para vocês um dia para a gente poder usar e testar ver como é que é, tá? Pelo menos o oftalmoscópio direto vocês vão ter muita familiaridade, porque o pediatra usa, o clínico geral usa e é usado para fazer o teste do olhinho também, tá? Porque o teste do olhinho tem que ser feito por médicos não oftalmologistas, tá? Então, se acontecer de alguma dúvida, ele vai encaminhar depois para o oftalmologista. Aqui mostrando para vocês um pouquinho do que a gente olha quando vê o fundo de olho do paciente, tá? Aqui na esquerda um fundo de olho normal, a gente consegue ver o nervo, as arcadas, temporal superior, temporal inferior, a retina, que é o que faz a gente enxergar, é o tecido que capta a luz, né, e transforma em imagem para a gente. E aqui um paciente com uma retinopatia hipertensiva, já com lesão de órgão-alvo, né, ele já está com
bastante alteração no fundo de olho, observa que é bem diferente um exame do outro, a gente consegue ver que aquele paciente ele precisa de um tratamento mais urgente, do contrário ele vai ter um problema, ele vai ter uma sequela mais grave, tá? É por isso que a gente faz às vezes muito fundo de olho em pronto-socorro, paciente com pressão acima de 200 para verificar se ele já tem lesão de órgão-alvo, tá? E aí a conduta é um pouquinho diferente, tem que ser um pouquinho mais agressiva, tá? Aqui outros exemplos de outras doenças, tá? Oftalmológicas. Cada doença ela cursa com um padrão diferente do fundo de olho. Mostrei só alguns padrões para vocês observarem aqui, mas eu que, por exemplo, fiz a parte de retina, observando essas figuras, né? Eu estudei muito atlas e vários atlas, tipo anatomia, para identificar várias doenças, então a gente é capaz de detectar mais de 250 doenças de fundo, apenas com exame de fundo de olho, tá? Doenças que vocês nem imaginam, às vezes o paciente tem uma vasculite, o paciente tem câncer, em outro lugar, né, no olho, câncer de tireoide, a gente olha no fundo de olho, já tem metástases ali, né? O paciente, por exemplo, tem diabetes, ele nem sabe que tem diabetes, mas já tem lesão do diabetes no fundo do olho, então a gente fala para ele, ó, vai cuidar do seu diabetes, eu não sou diabético, então a gente descobre muita coisa através desse exame, tá? É um exame bem completo, porque é o único exame que a gente faz na medicina que a gente consegue observar os vasos sanguíneos, tanto artérias e veias, sem a necessidade de nenhum procedimento mais invasivo, sem a necessidade, por exemplo, de uma biópsia, né? A gente observa ali a olho nu os vasos e as veias do paciente e a gente tem uma noção da saúde dele. Vou aprofundar mais isso nas aulas de diabetes, vou passar para vocês. Tratamento, laserzinho de diabetes que a gente faz, uma foto do olho aqui cheia de marquinhas de laser. Temos aqui ó, infecções também, quadros infecciosos que a gente vê no fundo do olho, muito toxoplasmose aqui. Se fizer um exame laboratorial, 80% já tem pelo menos um IgG positivo para tóxico de vocês, e tendo um IgG positivo para tóxico, 20% das pessoas já tem alguma lesão no fundo do olho. Tá? Essas lesões aqui são características, caso elas peguem no centro da retina, a pessoa perde a visão. Hoje eu atendi uma jovem de 19 anos, cega de um olho, visão subindo mal no outro, toxoplasmose. Né? Então a alimentação, né, consumiu um alimento contaminado, a pessoa adquiriu. Tá? Que é a parte que a gente tem muita relação com o pessoal da endócrina, por causa do hipertireoidismo, causa esse problema que é a síndrome de Graves, tá? Desoftalmia, a gente vê que o olho está meio para fora, né? Não fecha mais no paciente que tem hipertireoidismo, por quê? Porque aqui ocorre uma hipertrofia da abertura e uma hipertrofia da musculatura do olho dele, do globo ocular. Como o cone ósseo aqui, né, não tem espaço suficiente para dilatar, o olho geralmente ele vai para fora, ele tem hipoproctose, né? Então ele não consegue mais piscar, ele não consegue mais fechar. Às vezes a gente tem que fazer uma ortotomia, tirar um pedacinho aqui da órbita aqui do paciente para poder o olho voltar para o lugar. Que é o caso de paciente que usa cloroquina ou hidroxicloroquina cronicamente. A cloroquina, depois de alguns anos de uso crônico, ela pode causar essa lesão aqui no meio da retina, que é a lesão do bullseye, que deixa a pessoa cega. Então, o paciente que faz acompanhamento reumatológico, tem artrite reumatoide, tem lúpus, todos eles tomam esse remédio. Então, a gente acompanha. Caso comece a apresentar esse problema, a gente pede para suspender a medicação e tudo certo, tá? O que não pode o paciente ficar tomando cronicamente sem saber e descobrir quando já está com lesão na retina, não tem mais jeito. A visão dele vai ser mais ou menos essa, se ele demorar muito para parar o remédio, caso tenha algum problema para ele. Olha aqui a diferença aqui, ó, um nervo normal e um nervo bastante demasiado, um papiledema, tá? O paciente às vezes está com hipertensão intracraniana, por exemplo, né? Ele está politraumatizado, glasgo baixo, você vai lá e faz um oftalmoscópio direto, rapidinho você vê o fundo de olho dele, você vê que ele está com essa alteração aqui no nervo óptico, né? Você manda esse paciente direto para a tomografia, porque ele está com problema intracraniano, está dando repercussão no nervo óptico dele.
tá? Então é um rastreio aí para casos graves também. Essa é a criança que que é mandada para casa mais uma vez no ano, né? Só ela tem a conjuntivite, né? Só que ela não tem conjuntivite grave, ela tem alergia ocular. E aí, como o olho também fica vermelho, o professor acha que ela vai transmitir para os colegas e manda para casa, né? Então, a gente consegue ver através das papilas aqui, no exame do microscópio, que ela tem uma alergia, trata com corticoide, imunossupressor, e evita dela ficar coçando muito o olho e ter um problema mais sério, né? Aqui o estrabismo, mais uma área da oftalmologia, olho desviado, tá? Existem várias causas de estrabismo, né? Congênito, adquirido, traumático, etc. Geralmente, 99% dos casos, a conduta vai ser cirúrgica, para tentar arrumar esse olho aqui e melhorar a estereopsia. Poucos casos resolvem-se com óculos, mas é a minoria. Tampão, você já deve ter visto a criança com tampão. Tampão é quem tem estrabismo, quem tem algum defeito refrativo, né? A refração do paciente às vezes é mais alta de um olho do que o outro, o olho fica mais fraco. Então a gente coloca um tampãozinho no olho do paciente, que é o olho bom dele, para estimular o olho fraco a ficar forte também. Aí ele enxergar bem o olho fraco. Do contrário, ele vai ficar sempre com o olho mais fraco que o outro. E aí quando ele descobrir isso adulto, não tem mais o que fazer. Por isso que toda criança, antes dos 7 anos, elas têm que passar no oftalmologista para ver se ela tem esse equilíbrio dos olhos, porque ela não vai referir isso para o pai. E antes, depois dessa idade, não tem mais como tratar, o olho já desenvolveu tudo. Então, quem tem criança pequena ali na casa dos 5 anos de idade, tem que levar sempre para o oftalmologista para fazer esses testes, tá? Vou dar uma aula para vocês específica disso também, de glaucoma. Glaucoma é a pressão ocular, tá? Do mesmo jeito que a gente tem a pressão arterial, que mede, dá problema do coração, etc., a gente tem a pressão ocular, que a gente também mede durante as consultas, e ela dá problema no nervo óptico. Ela vai machucando o nervo óptico, vê que ele vai ficando branco, ó, com o tempo, e aí o paciente nem sabe, ele tem sintoma. Quando ele se dá conta, ele já está às vezes cego. Por isso, o glaucoma, casos irreversíveis, é a principal causa de cegueira. O cara descobre já está com um quadro, às vezes, muito avançado, que ele só vai se manifestar mesmo os sintomas já no final da doença. Aqui um exemplo de um campo visual, ó, glaucoma afetando aqui ao longo dos anos, e vai fechando, fechando, até que fica só um buraquinho aqui no meio. Como a gente mede a pressão do olho, que é o tonômetro de Goldman. Aqui crianças com glaucoma congênito. Infelizmente é muito difícil diagnosticar bebezinho com glaucoma, porque eles não têm hábito da gente medir, então tem que ver os sintomas para fazer um diagnóstico mais precoce. O olho ele aumenta bastante de tamanho, porque é muito elástico o olho da criança. E quanto mais cedo a gente tratar e descobrir, menos sequela vai ter o olho dessa criança. Se demorar muito, né, aí a criança não tem mais jeito, vai perder a vista e vai ficar um quadro irreversível já. Catarata aqui é a principal, digamos assim, cirurgia da oftalmologia, né? Mostrando aqui para vocês, ó, um olho com catarata e um olho sem, tá? Vocês podem perceber que está tudo branco aqui dentro do olho. Essa estrutura aqui, ó, vocês vão estudar na anatomia, que é o cristalino, ela fica totalmente branca com a idade. Todos nós temos, ela é transparente, tá? Só que com a idade ela fica branca, então a gente tem que remover ela e substituir ela por uma lente, e aí a gente consegue restabelecer a visão do paciente, tá? Então essa cirurgia, depois que ela foi desenvolvida, começou a criar as lentes intraoculares, né? Ela aumenta a expectativa de vida do paciente até 10 anos. O paciente que faz a cirurgia de catarata precoce, por quê? Atividade, né? Ele fica mais ativo, ele faz exercício, né? O paciente que tem catarata, ele se isola, ele para de fazer as coisas, porque ele não enxerga, né? Então é uma cirurgia que tem uma alta taxa de sucesso, tá?
E a cirurgia, aqui passo a passo, ó, tirando aqui a cápsula, tirando a catarata em si, implantando aqui uma lente. Olha o tamanhozinho da lente. Com essa lente aqui é possível até a pessoa que usa grau deixar de usar. Porque nessa lente a gente pode colocar o grau que a gente quiser. Então, às vezes, o paciente quer se livrar do óculos, né, quer deixar de usar, já está mais velho, já está perto de fazer a catarata, ele adianta, já faz a cirurgia, já coloca uma lente dessa com grau e já deixa de usar para sempre o óculos. Né? Parte de trauma, aí já é mais pronto-socorro. Vou fazer uma aula para vocês só de olho vermelho e alguns acidentes. Isso aqui é cachorro, né? Geralmente quando o cachorro morre, ele sangra aqui, ó, rasga tudo aqui na pálpebra, ele tem que suturar cada plano aqui. Alguns traumas confusos, né? Tipo, o olho da criança aqui está roxinho, ó. E aí quando ela olha para cima, ó, esse olho aqui não vai, ó. Por quê? Porque o assoalho da órbita dela quebrou, fraturou, pinçou o reto inferior, e aí o olho ficou congelado, ele ficou preso, ele não consegue fazer a elevação do olho esquerdo. Isso aqui é muito comum em idoso, intrópio e ectrópio, tá? Ele deve ter esse perigoso ali com o olho vermelhão assim embaixo, né? Isso aqui é o ectrópio, né? Na verdade é uma flacidez palpebral, que a pálpebra ou ela inverte ou ela reverte, tá? Então a gente tem que às vezes fazer uma correção aqui para ter uma melhor anatomia, né? Em função da nossa lágrima também, um deslizamento da lágrima adequado, porque o posicionamento da pálpebra inferior é muito importante para a lubrificação do olho, tá? Então esse paciente que tem esse problema, tanto o ectrópio quanto o ectrópio, ele sofre muito com o olho seco, ele tem muitas lesões na córnea, porque a lubrificação é muito prejudicada por conta desse defeito anatômico dele. Alguns tumores, né? A gente vê muito carcinoma vasocelular na pálpebra inferior, a gente faz muita biópsia, manda para, às vezes, só para resecção resolve. Se o tumor estiver mais espalhado, tem que fazer uma cirurgia um pouquinho mais extensa. Alguns tipos de lesões mais benignas, mas também que são, digamos assim, mais desconfortáveis aqui, como esse granuloma, tá? Que remove isso aqui, sempre manda para biópsia, mas geralmente isso aí é mais benigno. Para vocês, eu falei do Tadeu, né? Tadeu, vou dar um material para ele, mas quem quiser se interessar em estudar um pouquinho mais, o Kansky é um livro bem resumido na oftalmologia, serve também para as provas de residência, o livro é longo, é pequenininho, dá para estudar também para as provas, quem se interessar em comprar um livro específico, tá? É uma dica que eu dou para vocês também. E aí acabamos. Hoje foi a introdução, te falei um pouco de uma visão geral da oftalmologia, tem muito mais coisa para falar, eu vou falar ao longo das aulas. Próxima aula que eu vier com vocês, eu vou falar sempre de anatomia, tá? Então eu quero que vocês deem uma estudadinha na anatomia do olho para interagir um pouquinho mais durante a aula, e depois de anatomia a gente começa as doenças mesmo do olho. Dúvidas? Não? Isso aqui foi antes da pandemia. Aqui no Alvino de Madeira a gente fez um mutirãozinho de fundo de olho de diabetes para identificar paciente com lesões oculares. Então, pessoal, vocês estão liberados, vamos fazer chamada, tá? Semana que vem, anatomia.
sociedade fudida aí. É YouTube, né? Qualquer sociedade fudida aí. Tem várias coisas, por exemplo. Sua, né? Só que mais Nossa. Nossa. Que tinha não sei o que, Mas é você, né? esse aqui, ó. Por que eu queria? Porque vai ter de joelho, né? Mais um marcador de joelho. Se oferece, então. Esse canal aqui é. Não, mas ele pode ele não deixa de Assim, Mas então eu vou falar que você esquece. Então vai você. A Carla vai querer apresentar, mano. Mas se for básico, aí tem pra medicina. Vou falar pra mim. Eu tô mandando um zap aqui. Isso aqui? É, o quê? Aí você entra, né? É o que eu tava. Aí pro básico. Lá na residência. O básico. Aí tem tipo assim, cada canal desse tipo de básico. Não, porque eu aí tem aqui, ó. Tem mural. Aí esse mural, dizendo as regras assim, pode fazer. E aí tem livros, olha. Tem um aqui que é assim, livros de medicina geral. O livro que você quiser aqui, você vai aqui na aba e bota em buscar, sabe? Tá com dinheiro aí? Tem esse chat aqui. 25? Igual que eu tô dando? Isso aí, Não, a gente não, né? tu vai pro meio. Eu tenho meu dinheiro. Não tem mais dinheiro pra explicar pra você. Eu agora não dinheiro pro meu mês. Ela me xingou, cara. Ela tava cochilando, abriu a porta. Eu lembrei que eu fui tomar banho ainda. Eu acordei com acho que ela vai ser da cara. Ah, mas negócio de homem. Assim, tem esse outro. Eita, Deus. Cancela essa geóloga aí. É, network. Só que esse aqui Tentou não? network. Tenta jogar pra sexta, pô. Obriga ele, Tadeu. Ué, já adianta. Vai adiantar? Já tá adiantado. E aí, professor, já acabou já. Já vai ser. Não tem, foi. O que eu acho que eu vou comprar você? Vou mandar pra você. Vê se vai dar certo. Vamos na blusa. Vamos na Ah, mano, deixa eu E aí, as nossas Esse aí? Nada pra Eu vou ter que criar.